Os números mostram, o número de mulheres que engravida depois dos 35 anos quase que dobrou nos últimos 20 anos. Os dados são da Fiocruz. Agora, entre os fatores, que explicam essa situação, está o foco na carreira, a construção da estabilidade. Esse é o nosso tema de hoje. Eu estou recebendo a ginecologista especialista em reprodução assistida, a doutora Ionara Barcelos. Muito obrigada por vir, Eu que agradeço o convite sempre. E pode participar, tá? Tem telefone daqui a pouquinho aí na tela para você, 99897.000. Aí quando a gente fala de gravidez após os 40, é claro que abre-se a porta para muito julgamento e preconceito, infelizmente. É maternidade tardia ou é a maternidade no tempo que se quer? Claro que por um lado é a maternidade moderna, né? Se a gente for dizer, realmente nos últimos anos, nos últimos dados, tá? Teve um estudo americano um pouco mais amplo, nos últimos 30 anos, nos Estados Unidos hoje tem mais mulheres engravidando após os 40 anos do que jovens na adolescência. Então vocês vejam como isso realmente acaba ficando mais frequente hoje, justamente pelo que você falou. As mulheres têm adiado a gravidez, ou por educação, ou por carreira, algumas porque não encontraram eventualmente um parceiro ideal e deixam para ter filho mais tarde. É possível? É possível. Com um planejamento adequado? Exatamente, nós temos que falar de planejamento reprodutivo. Então é assim, algumas mulheres engravidam após os 40 de forma espontânea, sem dúvida, nós temos mulheres que engravidam aos 42, 43, 44, ou às vezes até em idades maiores que essa. Geralmente, é muito comum que pacientes que às vezes tiveram uma gravidez e depois são até surpreendidas por uma gravidez depois dos 40 anos. Mas, se tem uma mulher que está tentando engravidar após os 40 anos, uma coisa que a gente precisa falar é que a gente precisa saber se está tudo bem com a reserva ovariana, se está tudo bem com ela, para que ela possa continuar tentando engravidar espontaneamente. Esse é um cuidado que nós temos hoje, porque as chances estão diminuindo. Né? A partir de qual idade que vai diminuindo? Então, acho que essa pergunta é muito importante. Então, as mulheres, nós nascemos com todos os nossos óvulos. Então, quando nós nascemos, eles já estão prontos. É diferente do homem, que a espermatogênese, ela se renova a cada 70, 80 dias. A cada 70, 80 dias, um homem que muda os hábitos, ele renovou completamente a sua produção espermática. A mulher não. Nós nascemos com os nossos óvulos. Então, ao longo dos anos, nós vamos perdendo a qualidade desses óvulos. E é por isso que, na verdade, quando se fala em maternidade tardia, por quê? Porque a melhor fase, se a gente for falar do ponto de vista de fertilidade, ou seja, de chances de engravidar, qualidade do óvulo e um corpo saudável para receber a gravidez, a gente considera até os 35 anos. Só que vamos falar uma coisa, a mulher hoje, ela está muito ativa. Nós vemos fotos de mulheres aos 45, aos 50, elas estão muito ativas. Mas a gente fala uma coisa que é importante. O ovário é uma brincadeira, mas assim, o ovário não tem botox. Infelizmente, a gente não consegue manter a qualidade dos óvulos ao longo dos anos. Então, gradativamente, depois dos 35 anos, nós vamos perdendo a qualidade desses óvulos. Então, dos 35 aos 40 de uma forma, então dos 35, 40 de uma forma um pouco mais importante, 42 mais importante ainda. Então, isso acontece de forma gradativa. Né? E uma gravidez acima dos 40 anos, embora nós tenhamos muitos relatos, é uma gravidez que a gente precisa ter cuidado. Riscos. Exatamente. A gente tá falando de riscos, riscos. E quais seriam esses riscos? Por exemplo, o estilo de vida, eu estava lendo que o estilo de vida saudável contribui para que essa gravidez venha depois dos 35, 40, né? Mas há alguns riscos até para quem não cuidou muito desse estilo de vida. O estilo de vida é muito importante. Então, é muito importante que nós tenhamos hábitos saudáveis de ter uma alimentação adequada, fazer atividade física, evitar cigarro, álcool. Cigarro, principalmente, a gente tem uma associação importante. Cigarro pode prejudicar a qualidade ocitária dos gametas, na verdade, o espermatozoide também. Então, o fato de ter bons hábitos de vida ajuda. Mas tem um fator que a gente precisa pensar. Existem algumas doenças benignas que começam a aparecer em idade reprodutiva mais avançada e que podem prejudicar a gravidez.
tá? Então, por exemplo, aumentam os casos de adenomiose, de miomas, de endometriose nessa faixa etária. Então, não é só a questão da qualidade do óvulo. Uma outra situação, mas é importante eu dizer que isso não significa que a gente não recomende engravidar depois dos 40, tá? É só que a gente precisa ter alguns cuidados. Então, aumenta risco, por exemplo, de diabetes gestacional, de alguma síndrome hipertensiva na gravidez, então, alterações pressóricas mais importantes. Agora, hoje, nós conseguimos trabalhar muito bem numa paciente bem acompanhada, bem orientada, bem rastreada, porque é importante dizer para vocês que hoje, num exame que nós fazemos no primeiro trimestre de gestação, aquele exame que antigamente só se fazia translucência nucal. Você lembra desse exame? Lembro. Então, esse exame que a gente fazia lá entre 11 e 14 semanas para avaliação de translucência nucal, hoje nós chamamos de um exame morfológico de primeiro trimestre, em que nós fazemos rastreamento de várias patologias e nós podemos reduzir, por exemplo, risco de parto pré-termo com prevenção, risco de pré-eclâmpsia com o uso de alguns medicamentos. Então, quando nós fazemos esse rastreamento de forma adequada, é uma mulher que tem realmente bons hábitos e faz um pré-natal bem feito, nós conseguimos evitar muitos desses problemas. Deixa eu trazer algumas perguntas já para você. Ó, a minha amiga a Fátima, a filha dela tem quase 2 anos de casado e diz que quer curtir o casamento um pouco. Mas a mãe está preocupada porque ela tem 33 anos e tem diabetes. Tem algum problema? Ela não fuma, não bebe, se alimenta muito bem. Fátima, obrigada, viu? Olha, hoje, quando nós falamos sobre planejamento, você me perguntou, precisa de algum planejamento? Hoje, as mulheres que têm aí próximo dos 35 anos, a minha recomendação é assim, tem 30 anos, não pensa em engravidar nos próximos 4 anos, é importante pensar em congelar os seus óvulos. Tá? Então, o congelamento de óvulos é o que permite, em muitos casos, essas mulheres engravidarem mais tardiamente. Tá? Então, nós temos uma estatística hoje, que é essa estatística que chega pra gente, dizendo assim, as mulheres estão engravidando bem mais aos 40, etc. Tá, quantas dessas são de gestação natural? E quantas dessas são porque usou técnica de reprodução assistida? Muitas mulheres não revelam. Né? E às vezes elas usaram técnica de reprodução assistida ou tinham óvulos congelados, então muitas vezes isso ainda existe um tabu nessa situação e muitas mulheres não revelam. Entendi. Então, respondendo à pergunta da Fátima, o diabetes é uma situação que precisa estar muito bem controlada para que a filha dela possa engravidar. Isso é um fator muito importante, porque diabetes pode aumentar o risco, por exemplo, de perda gestacional, isso é muito importante. Se ela pensar em adiar muito, a ideia de congelar óvulos hoje é algo muito difundido, os custos estão muito menores e a recomendação mais acessível hoje do que era há 5, 10 anos, sim. Né? E hoje, essa mulher, quando ela deve congelar? Preferencialmente antes dos 35. Pode congelar depois? Pode, mas nós teremos que congelar um número maior de óvulos para tentar garantir a mesma chance de gravidez do que uma mulher que congela seus óvulos, por exemplo, aos 32, aos 30 anos. Conversa boa, hein? A doutora Ionara Barcelos aqui com a gente falando sobre gravidez depois dos 40, 35 mais, vamos dizer assim. Tem alguma pergunta? 99897.000, vou fazer uma pausa com ela, né? Até vou pedir uma água para a turminha aqui e já volto com você, tá? A gravidez após os 40. Números do IBGE mostram que entre 2010 e 2020, 60% das mulheres tiveram filhos depois dos 40 anos. Muitas vezes isso é possível, segundo os especialistas, por conta do estilo de vida saudável e outros fatores, né? E hoje eu estou recebendo aqui a honra de receber a doutora Ionara Barcelos, que é ginecologista especialista em reprodução assistida. Tem uma idade para a mulher engravidar? Até quando ela pode engravidar? A gente estava conversando sobre isso aqui agora há pouco. Essa é uma ótima pergunta. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma resolução que é muito interessante. Então, entendam que tudo que a gente faz dentro da reprodução assistida, nós somos regulados pelo Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, nós temos uma resolução que nos orienta. E a mulher pode engravidar no Brasil até 50 anos usando alguma técnica de reprodução assistida. Tá? Então, por exemplo, uma mulher que não tem filhos,
que deseja ser mãe e que está aberto por uma possibilidade, por exemplo, de óvulos doados, tá? Ela pode fazer isso até os 50 anos. Inclusive tem uma amiga nossa aqui, ela não pôs o nome, tem 46 anos e gostaria de saber se é possível. Ela tem vontade de ser mãe e tem uma saúde boa. É possível. Então é o seguinte, o que nós precisamos saber? Como nós conversamos, a qualidade dos óvulos ela vai diminuindo ao longo dos anos, tá? E por que isso acontece? Porque, como eu disse, a gente nasce com os óvulos, com os nossos óvulos, e depois a divisão celular, porque os óvulos pensa que tem que se dividir, formar o embrião, e nesse processo, às vezes a parte genética não acompanha. E é por isso que começam a surgir algumas situações, algumas síndromes, trissomia de 13, 13, 18, 21, tá? São algumas trissomias mais comuns e muitas delas se correlacionam com perda gestacional depois dos 40 anos. Então, dentro da reprodução assistida, quando nós fazemos alguma técnica de reprodução, em geral, mulheres acima de 40 anos, nós conversamos sobre biópsia dos embriões para a gente fazer essa análise, tá? E quanto mais adiantada a idade da mulher, as nossas chances de termos um embrião normal, essas chances vão diminuindo, tá? Então, até uma certa idade, até 42 anos, 43, eventualmente, né? Nós tentamos, uma paciente que tem uma excelente reserva, né? Nós podemos ir um pouco além, mas depois nós temos que conversar sobre a possibilidade tanto de óvulo doado quanto de embrião doado, que isso é permitido no Brasil. Deixa eu trazer a Juliana do Planalto, ela está na segunda gestação, desculpe, aos 43 anos engravidou normalmente, né, naturalmente, sem comorbidades, porém a placenta está baixa com 19 semanas. É preocupante? Ela está um pouquinho assim preocupada. Não, que bom que ela engravidou espontaneamente aos 43, né? Porque acontece, é isso que a gente está falando. Se alguém falar, ai, não acontece, acontece. E se a paciente tem uma boa saúde e ela é bem acompanhada, não tem problema nenhum. A placentação baixa, a placenta ela geralmente vai para o fundo do útero até por volta de 16 semanas. A gente espera um pouquinho mais. Se é baixa, mas não está ali no orifício interno do colo uterino, a gente não se preocupa. Ela vai ter alguns cuidados, pode acontecer eventualmente ter algum sangramento só por causa se estiver ali muito próximo do colo uterino, mas em geral vai muito bem. A Vanessa, que está lá no bairro Bom Jesus, Vanessa, um beijo para você. Quando tive minha filha, ela tinha 27 anos e aí me parece que a anestesia não pegou, que eu preciso tomar anestesia geral para poder fazer o parto. Qual poderia ser o motivo? Existe algum risco agora de outro bebê com 31 anos de acontecer? De ela ter outro bebê? Olha, essa questão da anestesia, a gente sempre tem uma preocupação assim, será que estava tudo bem com a anestésico, etc. Mas isso às vezes acontece, já vi alguns casos assim, e realmente a gente acaba tendo que fazer geral. Quando você tenta uma hack e não pega, tenta novamente, não pega, a gente faz a anestesia geral, isso na verdade o anestesista, né, faz a anestesia geral e a gente faz a cesárea muito rapidamente, que é assim que a gente precisa fazer. Mas eu não vejo isso como um risco para ela não tentar engravidar novamente. Foi uma questão pontual, né? Isso. Depois nos conte, viu? É importante ela relatar isso para o anestesista quando ela for fazer o próximo procedimento. Nossa, isso é uma história anestésica super importante para ela relatar. Mas isso não é motivo para ela não engravidar novamente. A Anne foi mãe aos 42 anos, uma gestação muito tranquila, a bebê está ótima. A Irene diz que a irmã e a prima tiveram filhos com 42, correu tudo bem. E aí tem uma história da Iris aqui, que a tia dela, que mora em São Paulo, engravidou com 52 anos e teve gêmeos. Aí, depois eu acho que ela fez laqueadura. E eu trago essa questão da Iris, né, que ela compartilhou, porque a mulher na menopausa é mais ou menos nessa faixa. Sim. Né? Pode engravidar de forma natural? Não, se ela não estiver na menopausa, pode acontecer, que é o caso que provavelmente aconteceu. Nós temos alguns relatos muito raros dessa forma, que ela está relatando, tá? Mas realmente são raros. Tá. E a Janaíra quer saber como que funciona essa questão da doação de óvulo. Como é que uma mulher pode doar os óvulos? Interessante. A doação dos óvulos no Brasil, que é o que eu falei para vocês, que é regulamentado por essa resolução, ela só pode ser de forma altruísta. Então, a mulher, ela doa os seus óvulos, por quê? Por alguns motivos. Ou porque ela teve dificuldade para engravidar e ela tem óvulos congelados e como ela passou por essa dificuldade, ela quer ajudar uma outra mulher.
Isso é comum. A mulher tem óvulos congelados, ela não precisa mais, ela fala, eu vou doar esses óvulos que eu tenho congelados. Isso acontece. Ou outra situação que é permitida no Brasil é a doação compartilhada. Uma mulher não tem condições financeiras de fazer um tratamento de reprodução assistida. Uma mulher que precisa dos óvulos ajuda a custear este tratamento. E aí ela doa os óvulos e depois ela faz um tratamento para ela exclusivamente, tá? Então isso nós chamamos de doação compartilhada, é como se você pareasse a doação, tá? E existe uma outra forma que são bancos de óvulos, então a pessoa, ela doa e isso fica disponível, né? Os gametos ficam disponíveis e a pessoa pode acessar bancos de óvulos nacionais e bancos de óvulos internacionais. A Kátia de Uberaba trouxe uma questão que eu me lembrei aqui também, Kátia, que a mãe gerou um filho para a filha e ela tinha 60 anos. Como é que funciona? É mais ou menos essa questão da doação de óvulos? Nesse caso, provavelmente a filha não tinha útero, alguma coisa, ou alguma condição clínica que não podia gestar. Algumas jovens não podem gestar realmente por alguma condição, ou tem uma estenose aórtica grave, tem uma condição clínica muito grave e ela não pode gestar, ou eventualmente não tem útero, né? Pode acontecer, algumas mulheres nascem sem útero. E a mãe é uma parente de primeiro grau, na verdade essa mãe, ela foi, o termo que nós falamos é barriga solidária, e o termo técnico é útero de substituição. A mãe emprestou o útero para ela. Eu acho isso muito bonito. Eu acho também. Só que assim, essa mãe, ela falou que ela tem 60 anos. Então, isso é um aspecto muito importante. Aqui no Brasil, a nossa recomendação é que a mulher possa fazer isso, ela possa gestar até os 50. Sim. Só pode ser até os 50? Vamos supor que nós temos uma mulher de 51, 52 anos, que tem excelentes condições clínicas, e ela quer gestar. A gente pede autorização para o Conselho Regional de Medicina. Nós não podemos fazer isso sem essa recomendação. Certo. E, em geral, eu acho isso corretíssimo. E nesses casos, todo caso que a gente vai trabalhar com uma gestação numa idade mais avançada, nesse sentido, nós precisamos ter uma carta do obstetra que aceita fazer o pré-natal dessa paciente, porque já não pode fazer um procedimento e aí ela vai fazer quem vai fazer o pré-natal dessa paciente? Então, nós precisamos de um obstetra que tenha avaliado essa paciente clinicamente, ele aceita fazer o pré-natal dela e, eventualmente, uma carta também do cardiologista. São situações para fazer de uma forma o mais segura possível. Porque, diferente de uma pessoa que engravida espontaneamente, né, nós estamos usando às vezes uma técnica de reprodução assistida para isso acontecer. Então, nós precisamos ter cuidado com a saúde dessa paciente. Interessantíssimo tudo isso que a doutora Ionara está trazendo para a gente. E aí você está aí assim, reprodução assistida, como é que é isso? Calma. Essa conversa continua depois do intervalo e ela vai contar pra gente como que é, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas deixa eu te contar também que a Maria Rosa nos contou que teve uma gravidez aos 46, hoje a filha dela tá com 12 anos. Legal, né? Muito legal. E Maria Rosa, obrigada, tá? Vamos fazer o seguinte, eu e a doutora Ionara vamos tomar mais água. Você já tomou água hoje? Porque no inverno não, que inverno só chega dia 21. Mas nessa retinha final do outono, tá frio, a gente esquece de tomar água, né? Vamos tomar água. Um brinde à nossa prosa. Um brinde. A gente já volta, tá? Estamos de volta com a nossa conversa hoje sobre gravidez após os 40. A doutora Ionara Barcelos está com a gente aqui, ela que é ginecologista, especialista em reprodução assistida, que ela vai explicar para a gente como que é isso. Mas eu vou trazer mais duas perguntas aqui para você. A Lília no Morumbi, ela teve 2 abortos, né? A filha tem 8 anos e aí ela toma anticoncepcional, direto, né? Ela tem 33 anos. Faz mal tomar para evitar a gravidez ou é melhor fazer laqueadura? Olha, não faz mal. Essa pergunta tem duas coisas importantes. Sim, uma é quando nós temos perda gestacional, nós chamamos de perda gestacional recorrente, quando a mulher tem 2 perdas consecutivas. Hoje nós temos investigações específicas e, eventualmente, algum diagnóstico que pode ajudar essa mulher a ter uma gestação que siga a termo. Então, sempre que nós temos uma perda gestacional, habitualmente não se faz toda essa investigação, mas pelo menos assim 2 perdas gestacionais nós temos que fazer alguma investigação. Sobre a anticoncepção que ela faz uso, se ela realmente pensa em fazer uma anticoncepção de longo prazo,
Hoje nós temos métodos melhores do que a laqueadura e são reversíveis. Porque, veja só, hoje nós temos os métodos contraceptivos de longa duração, que é uma sigla em inglês que é LARC, que são quais? Ou aquele implante que se coloca no braço, tá? Ou aquele DIU medicado que nós chamamos de sistema intrauterino, que nós temos 2 no mercado, tá? Um que dura 5 anos e o outro que dura 3 anos. São métodos de longa duração. Entendi. E que são mais eficazes do que a laqueadura. E eu vou dizer, eu como especialista em reprodução humana, que às vezes a pessoa faz a laqueadura e eventualmente se arrepende, eu acho muito melhor que ela use um método tão seguro ou mais seguro que a laqueadura, que são os LARCs, esses que eu expliquei, do que ela faça um método definitivo e aí depois necessariamente ela vai ter que fazer reprodução assistida, vai ter que fazer fertilização. E agora vamos puxar para esse detalhe antes de eu trazer mais perguntas. O que é a reprodução assistida, reprodução humana? Nós chamamos, então assim, ó, o que a reprodução humana, né, é a capacidade dos casais de se procriarem. E isso acontece de forma natural. Em alguns casos, nós temos alguma dificuldade para engravidar. Quando isso acontece, obviamente, a gente inicia com uma investigação. E quem deve procurar ajuda? Mulheres que não estão menstruando regularmente devem procurar logo de início. Casais que estão tentando engravidar por 6 meses, se esse casal, a mulher, tiver mais do que 35 anos. E se tiver menos que 35 anos, nós esperamos 1 ano para procurar atendimento médico. Ah, mas a mulher não está menstruando. Não, então procura antes, porque pode não estar engravidando por uma anovulação e eventualmente é uma situação mais simples. E aí, dentro da reprodução humana ou da reprodução assistida, nós vamos ajudar esse casal a engravidar. Se for possível, só induzir ovulação e orientar a ter relação em casa, ótimo, é o que nós chamamos de baixa complexidade. Induzir ovulação e ter relação normal, em casa, sem problemas. Outro método é a inseminação intrauterina, em que nós induzimos a ovulação, coletamos o sêmen do parceiro, fazemos uma preparação desse sêmen e colocamos esse sêmen dentro do útero da paciente. Nesse caso, a fecundação também vai acontecer intracorpórea, tá? Na paciente. Na paciente. Isso. E existe a fertilização in vitro. Muitas pessoas confundem inseminação com fertilização. Então, são diferentes. Inseminação, colocamos o sêmen no útero da mulher. Fertilização, nós pegamos o óvulo, então nós fazemos uma captação de óvulos, coletamos o esperma, os embriões são produzidos em laboratório e depois nós transferimos o embrião pronto para o útero da paciente. Então, isso é o que nós chamamos, assim, de uma forma, né, mais ampla, que é a reprodução assistida. Bom, vou trazer mais perguntas, o público participando, gostando muito, né? Eu fico feliz. Aí tem uma amiga nossa que a filha dela tem 34 anos, ela teve 2 perdas de 6 meses de gestação. A última foi bem no ano novo, eu imagino o que não deve ter sido para essa família, né? Ela é super saudável e vai até os 6 meses, mas segundo o que ela explicou, quando o bebê pesa, ela não segura. Foi a explicação que ela trouxe de uma forma mais coloquial, assim. É muito difícil a gente conversar sobre casos clínicos, né? Mas sempre que a gente tem perdas gestacionais, em geral em idade mais avançada, assim, próximo de 6 meses e depois uma outra mais precoce, a gente sempre fica atenta com uma situação que se chama incompetência istmo-cervical, que é do colo uterino e que tem que ser avaliado, mas ela tem que ser avaliada, isso investigado. Tem que investigar e realmente é difícil falar. Existe uma situação que se chama incompetência istmo-cervical, em que a pessoa realmente, ela tem uma perda, o que é comum? A mulher tem uma perda com 22 semanas, porque já chegou nascendo. E depois ela tem uma perda um pouco mais precoce, com 18 semanas, entendeu? Por quê? Porque o colo não segura o bebê. Então, isso, o nome disso, não sei se é isso, tá? É muito difícil a gente falar, mas isso é uma situação que a gente faz diagnóstico, é um dos diagnósticos que a gente rastreia nesse ultrassom lá, de morfológico de primeiro trimestre ampliado, tá? Em que faz a medida do colo uterino e avalia, por exemplo, o risco de incompetência istmo-cervical e em algumas situações é indicada a realização de cerclagem, que é como se desse um ponto ali no colo, como se desse, não, é um ponto, que se dá no colo uterino, e é uma paciente que tem que ter uma gestação de risco, tem que acompanhar até o final, fazer mais repouso, etc. Aqui, nossa, tanta gente participando com a gente. Tem a Marlene de Beraba, ela falou que a primeira gravidez foi aos 18 e depois ela foi mãe novamente com 43. Olha só, né?
Ela tinha um quadro de endometriose altíssimo, mas graças a Deus a filha veio perfeita. Hoje ela tem 13 anos. E tem uma amiga nossa aqui, tô com 53, reposição hormonal, vida sexual muito ativa, posso ficar despreocupada? Ou tem a chance de engravidar? Então, se ela já está fazendo TH, né, já está fazendo reposição hormonal, é porque realmente ela já está aí, né, já tem uma falência ovariana, não vai engravidar, não. Deixa eu trazer mais uma. Tem 32 anos, tive um bebê que tem 1 ano e 5 meses. Depois a menstruação não veio mais, não toma remédio, tem que investigar? Ah, é bom ver. Tem que investigar se teve uma perda sanguínea mais importante no momento do parto. Né? É uma menor. Bom, primeiro, né? Ela deve estar amamentando, mas em geral, são muitas questões. Em geral, quando reduz a amamentação e o bebê passa a alimentar, a mulher volta a menstruar. Mas isso aí é bom ela passar com o ginecologista dela. Ai, adorei. Ai, eu Volta também. mais vezes? Bom, então, tá é bom. sempre um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Doutora Ionara Barcelos, ginecologista especialista em reprodução assistida com a gente. Muito obrigada a você também que participou aqui junto com a gente.